aí, meus bidos avatares, e aí, meus bidos pandorianos. Bom, galera, finalmente retornamos ao mundo de Pandora. Finalmente, um dos filmes mais esperados de 2022 estreou e eu estou aqui para falar sobre ele, para falar sobre o que eu achei dele, para falar sobre como foi a minha experiência no cinema, vendo em IMAX 3D, esse filme que o diretor James Cameron prometia ser um dos filmes mais imersivos e que quebraria e mudaria de novo a indústria cinematográfica. E aí, será que ele conseguiu? Bora lá falar sobre Avatar, o Caminho da Água. We cannot let you bring your war here. Outcast. That's all they see. The way of water connects all things. I need you with me, and I need you to be strong. Strongheart. A continuação de Avatar retorna novamente com Jake Sully e Neytiri como os protagonistas deste filme, mas desta vez eles não estão sozinhos, eles não são só um casal, eles são uma família, eles criaram uma família durante todo este tempo que se passou entre o primeiro e o segundo filme. E infelizmente o universo, o mundo que eles moram, que é Pandora, está em risco por conta do passado deles que volta para assombrá-los. E novamente eles terão que retaliar do único jeito que eles conseguem. Pensando por essa sinopse, não parece nada demais, né? Você já viu algo próximo a essa sinopse? Assim como você já viu algo próximo ao primeiro filme. No primeiro filme, a gente conhece um universo que é pouco explorado e que certas pessoas querem colonizar. Aí a gente tem um protagonista que vai colonizar, mas ele acaba se afeiçoando ao povo, ao local, a alguém, e aí ele se vira contra os seus líderes. Então, se o primeiro filme é básico, o segundo filme não tinha nenhuma pretensão de ser algo fora disso, de ser algo além disso, de ser o melhor roteiro do mundo. Então não vai esperando algo além disso, como o cara na minha frente que estava sentado e literalmente após acabar o filme, começou a falar sobre o fucking poderoso chefão. Tipo, mano, sem condições. Mas eu devo dizer que diferente do que eu penso sobre o primeiro filme, este filme realmente abre algumas brechas para se encontrar problemas no seu roteiro. O que, por mim, o primeiro filme não tem tanto problema de roteiro, entendeu? Ele tem talvez um problema de desenvolvimento do vilão, mas num todo, ele é bem fechadinho, ele é de boa. Agora, este segundo filme, eu acho que ele já tem alguns pontos que a gente poderia considerar como um furo, como um fato errôneo para a obra como um todo. E aí eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso agora, porque depois eu acredito que eu vou cair mais para as qualidades. Mas então, falando sobre este grande problema do filme que envolve o roteiro, o grande problema é que ele não traz tanto fechamento. Ele traz muitas coisas e não fecha todas elas, o que por mim é um problema, sabe? Quando você pensa num roteiro, num geral mesmo, ele apresenta um fator aqui, uma pergunta, ele responde no final. Ele apresenta uma indagação, um ponto, ele resolve isso no final. Então, se tal personagem tem curiosidade sobre quem é o pai dela, no final você responde isso. Se tal personagem tem tal problema com tal personagem, no final do filme você resolve esse problema. E acontece que no final deste filme ele não resolve, entendeu? Ele não só não desenvolve algumas coisas, como ele não conclui. O que dá a entender que poderia ser concluído e pode ser continuado em futuras sequências, já que a gente já tem confirmado o terceiro, quarto e quinto filme de Avatar. Mas acontece que quando você pensa numa obra como um todo, você não tem que pensar nela como se fosse um seriado, como se fosse continuar em episódios. Você tem que pensar que você vai fechar essa linha, entendeu? De alguma maneira. Porque o pior ainda é que o filme não deixa uma brecha no final de que vai ter uma continuação. Ele deixa uma brecha da mesma forma que o primeiro filme deixa uma brecha, entende? Então aí não funciona tão legal assim. Então eu vou dar dois exemplos de filmes, um recente e um antigo, para vocês entenderem mais um pouquinho do meu ponto. Um filme recente seria Um Lugar Silencioso 2, parte 2. E o outro filme, mais antigo, seria De Volta para o Futuro 2. Em ambos filmes, eles precisam do primeiro filme. Você, para ver eles, precisa ver o primeiro filme, para você entender aqueles personagens e porque a história continua. E ainda assim, a história, ela tem um objetivo, esse objetivo é de certa forma concluído no final do filme,
Mas o final deixa uma ponta para uma continuação. Ele literalmente fala assim, eu preciso do terceiro filme para finalizar essa história. E o que acontece é que este filme aqui, ele tem essas... Diferente desses dois filmes que eu citei, em que eles têm um objetivo e esse objetivo é concluído e várias pontas discutidas são concluídas e deixa uma brecha para uma continuação que vai focar em outro assunto, em outro tema, em outro objetivo, este filme de Avatar, ele tem um objetivo principal que é concluído, mas os outros pontos que ele comenta não são concluídos e a gente pensa que pode ter uma continuação, mas não fica claro se vai ter essa continuação, entendeu? Se a continuação vai abordar esse fato. Então acaba ficando um furo por aí, entende? Outro ponto até que eu vou destacar como comparação, e até deste mesmo ano, é o Top Gun 2. Em base, esse filme ele poderia ser como o Top Gun 2 e não é, o que é bom. Mas em outro fato, ele tem a pretensão de ser como Top Gun 2 e não é, o que é ruim. Eu vou explicar melhor. O primeiro fator de que ele poderia ser como Top Gun 2 e não é, o que é bom, é o quê? Top Gun 2 é um filme que continua um outro filme depois de muitos anos e ele traz diversas referências e fanservices ao primeiro filme, cenas iguais, planos iguais e por aí vai. E Avatar 2 poderia acabar caindo neste mesmo caminho, até em algumas cenas ele faz algumas coisinhas que te relembram o primeiro filme, mas não funciona tanto como nostalgia, funciona mais exatamente como uma continuação, para falar de um outro fator, para apresentar um outro fator. Então nisso ele é extremamente positivo, ele não se baseia na nostalgia e no fanservice de seu primeiro filme. Agora o outro ponto é que ele tem a pretensão de ser como Top Gun 2, que é o quê? É uma continuação fechada, bem concluída, bonitinha, roteirinho, entendeu? Que tudo na base ali funciona e termina muito bem, entende? E Avatar 2 não é tão bem isso, entende? Ele pega toda essa vibe de um roteiro, de que ele tem um objetivo, de que ele tem uma base, mas ele não consegue concluir muito bem, ele não consegue se fechar de uma forma que você possa ver ele sozinho, como o James Cameron estava afirmando, sabe? Que é um filme que você vai ver, ele vai ser fechadinho e não vai deixar nenhuma brecha. Não, ele acaba com diversas brechas, entende? Ele não é igual ao Top Gun 2, que Top Gun 2 fecha bonitinho, que ele apresentou no primeiro filme, no começo do filme, e que daria pra você ver Top Gun 2 sem ter visto Top Gun 1. Eu acho que dá até pra você ver Avatar 2 sem ter visto Avatar 1, mas você perde muito do coração, da emoção, de como foi pro Jake Sully se conectar àquele mundo, conhecendo a Neytiri e por aí vai, e até mesmo da conexão com Pandora. Eu acho que se você tem uma conexão com Pandora desde o primeiro filme, é muito mais fluido você ver as 3 horas de filme que Avatar, O Caminho da Água apresenta, entende? Mas esse é o único ponto negativo pra mim, entendeu? Se tratando do roteiro, eu acho que o filme tem essa falha, que ele apresenta diversos fatores para serem concluídos e ele não conclui. O que eu penso, um pode ser tal filme, um pode ser tal filme, e beleza, pode mesmo, mas pensando no roteiro de uma forma crítica, isso não é bom, isso não é um lado positivo, entendeu? Não é um ponto que eu deva ressaltar aqui como legal. Por mais que na hora, assistindo, falando aqui do meu emocional, eu caguei pra tudo isso. Quando acabou eu falei, beleza, isso daí vai continuar, mas o James Cameron não falou pra mim que isso vai continuar. Eu que tô falando, entende? E não é uma coisa boa, entendeu? Não sou eu que tenho que falar, ele tem que falar, ele tem que deixar claro no filme. E ele não deixa isso claro, entende? Mas enfim, esses são os pontos negativos do filme pra mim que acabam caindo pro roteiro. Se você pensa em toda a outra parte que envolve o lado técnico do filme, é tudo praticamente perfeito. A trilha sonora eu acho linda, eu acho que ela desenvolve muito bem aquilo que a gente já viu no primeiro filme, tanto no ar de tensão, do climático, quanto também no ar de melancolia, de drama, de te apresentar aquele mundo, como se cria uma nova trilha para o mundo marinho, né? O mundo aquático, o mundo que envolve esse caminho para a água, né? E que é muito legal, é muito bonito e simplesmente me deixou muito imerso no filme, sabe? A trilha sonora, ela tem poder e ela tem sentido para a obra e você precisa dela e é ela que te faz sentir várias coisas do filme, então tá maravilhosa. Outro fator que tá muito bem feito são as cenas de ação. As cenas de ação desse filme são incríveis. Tudo nele funciona, o equilíbrio, a coreografia é muito bem feito, tem uma velocidade que é um pouquinho diferente do normal, mas você ainda entende tudo o que está acontecendo. E eu acho que o James Cameron, ele tem uma sabedoria pra trabalhar cena de ação que eu tava encantado, cara. Ele literalmente parece que chegou no final do filme, ele pegou os seus 2 atos finais mais poderosos que ele já fez no cinema, que é o ato final de Titanic e o ato final
de Exterminador do Futuro 2. Ele pega esses dois tipos de finais e junta pro final da obra, e é tudo coreografado. Ele consegue muito bem equilibrar as tramas, eu gosto muito disso, porque tem muitas vezes um diretor que não consegue trabalhar isso tão bem, acaba dando muito tempo de tela pra um que você não se interessa, ou acaba dando tempo de tela pra um demais que acaba cansando, e isso não acontece aqui. Ele tem 3 fatores acontecendo ao mesmo tempo no ato final, e ele consegue equilibrar muito bem na ação, e de você estar interessado em cada um, e de você sentir o impacto de cada um. Isso é simplesmente muito bom. E então, indo para os efeitos visuais, o CGI, aquilo que mais chama a atenção neste filme, cara, que espetáculo, principalmente vendo em IMAX 3D, eu acho que eu não teria essa mesma experiência se fosse numa sala de cinema normal, entende? Então se eu for recomendar, eu vou logicamente recomendar na melhor sala de todas. Mas talvez eu acho que teria como você sentir isso numa sala normal, sabe? Mas nem tanto, porque a tela gigante, cara, aquilo pega demais. É muito imersivo. A forma como o James Cameron trabalha a água, o mar, toda a cena dentro de Pandora, você já começa o filme em Pandora, em 5 minutos você já tá dentro da obra, sabe? É muito interessante como ele trabalha aquilo, como aquele universo é real, e eu acho que ele evolui bastante no primeiro filme. Diferente de muitos filmes da Marvel que a gente vê aí, que os filmes da Marvel ultimamente não têm tido a mesma qualidade de efeitos visuais quanto de filmes de 10 anos atrás, o Avatar realmente evolui no seu aspecto visual, no seu aspecto de fotografia, no seu aspecto com os personagens, de todos eles parecerem reais. Tanto os próprios avatares, né, os personagens de Pandora, que realmente em alguns momentos e movimentos, por mim, não me parecia tão fluido no primeiro filme, aqui soa totalmente fluido. Certos seres mesmo, né, não pareciam tão reais no primeiro filme. Hoje em dia, se você assiste, parece que é boneco digital mesmo, né? Aqui nesse filme você não sente isso, você sente que ele é real, que ele existe. E a imersão é tão boa, cara, que pra vocês terem uma ideia, o James Cameron, ele brinca muito com a câmera de entrar e sair da água. Tanto que ele realmente fez um bagulho lá na Warner, né, que ele fez um estúdio assim que, na Warner não, na Fox, que ele alagou, né, tipo, ele criou realmente um lugar pra galera nadar e fazer as cenas na água, e você percebe muito isso, o tanto de cena que a câmera sai e entra na água, e você sente que você tá mergulhando e saindo junto com os personagens, é um absurdo. Teve uma hora que literalmente, algum personagem fez alguma ação e a água espirrou na câmera, e sabe quando fica aquele molhado? Cara, eu achei que o meu óculos estava molhado. Eu só percebi que não estava molhado quando mudou de plano e a câmera ficou seca, entende? Então isso foi absurdo, foi maravilhoso. A fotografia desse filme é literalmente a coisa mais linda que eu já vi. No trailer já parecia muito bonito, né? Já tinham vários planos bonitos. Mas vocês não têm noção do quanto o James Cameron guardou pro filme. Nossa, é maluco, é absurdo. O tanto que ele explora dentro da água é de uma magnitude que eu simplesmente passaria horas ali, sabe, só apreciando, só vendo aquilo. Porque eu, pelo menos, sou um cara que aprecia muito as cenas de natureza, sabe? Então, aurora boreal, lua, esses fatores da natureza são algo que me pegam bastante. E como o James Cameron aprecia muito isso, e apreciando dentro do mar, que é um local que realmente pra gente é muito difícil da gente poder observar, da gente poder ver a beleza como os seres aquáticos podem ver, eu acho que ele consegue transparecer isso pra tela de cinema de uma forma que, nossa senhora, eu saí querendo ver o filme de novo só por essa cena, entendeu? Só pela imagem, pela fotografia, porque o visual desse filme não tem o que reclamar. Só talvez, se eu for ser bem chatinho aqui, teve uma única cena que me incomodou, que foi com um ser humano. Esse ser humano tá ali e o céu tá meio nublado. E eu acho que esse é um fator que sempre me incomoda, sabe? Quando tem CGI, que quando eles tentam fazer o fundo ser cinza, ele fica mais aparente de alguma maneira. E aí, exatamente, tá o ser humano, tá o fundo e tá cinza. E aí, eu senti que o ser humano não tava lá. Foi a única hora que eu saí do filme, sabe? Que eu falei, CGI. Que eu senti que era CGI. De resto, que espetáculo. De resto, eu não tenho o que reclamar, entendeu? De resto, é lindo, de maravilhoso. So what does her heartbeat sound like? Mighty. Falando rapidinho sobre os atores, eu acho que todos eles estão muito bem em seus papéis, tá? Todos eles trazem a mesma carga emocional que a gente viu no primeiro filme. Então, o Sam Worthington, como não tem tanto a cara dele na vida real, tem só o aspecto ali de Avatar mesmo, eu acho que, de certa forma, traz mais da atuação dele. A Zoe Saldana tá
simplesmente maravilhosa. Ela não tem tanto tempo de tela quanto no primeiro filme, mas ela ainda assim consegue roubar a cena. Então eu acho que isso funciona bastante pra personagem, sabe? Quando tem os momentos emocionais ali, ela entrega e você sente junto com ela, assim como no primeiro filme. O vilão, da mesma maneira, você, sabe, entende, você compra mais a ideia, entendeu? Eu acho legal porque você consegue ver um lado mais emocional do vilão como um todo, e eu acho que isso funciona também pra agregar as crianças, né, que se você pegar pelo trailer mesmo, você percebe que a gente vai ter uma exploração com os filhos dos avatares, né, da galera ali de Pandora, e todos eles eu acho que estão muito bem em seus papéis. Só tem um ator que eu não sei dizer, mas em alguns momentos ele me soou verde. Sabe aquele ator iniciante, que ele tá realmente no começo? Não que ele estraga algum momento, que ele, sabe, realmente destoa de todo mundo, mas você sente que ele tá verde perto dos outros, que ele tá um pouquinho mais fraquinho em relação aos outros, que é o Jack Chappelle, que é exatamente, praticamente, o Tarzan do filme, entendeu? Ele é literalmente o único humano branco entre todo mundo ali que é Avatar. Então, enfim, é um ator que, tipo, eu acho que ele tem um carisma, mas ainda assim faltou ele atuar um pouquinho mais, entende? Faltou ele sentir mais ali as cenas. De resto, eu acho que tá todo mundo muito bem no filme, principalmente se tratando da dublagem, né? Eu acho que os atores realmente fizeram, né, todo aquele aspecto de colocar o CGI na cara e fazer os movimentos e tudo mais, mas pensando na atuação, né, no que eles conseguem transmitir com a voz, todos eles conseguem transmitir muito bem. Até me chama a atenção a Sigourney Weaver, porque, mano, ela é uma atriz que já tá bem velha e ela faz a voz de uma jovem. E a voz dela parece de jovem mesmo. Então, assim, eu acho que deve ter tido algum efeito, logicamente, mas ela consegue transmitir muito bem. Eu acho que funciona bastante nesse aspecto. Mas, enfim, você deve terminar aqui por aqui e pensar, pô, Davi, mas é isso? É só isso que você tem pra dizer sobre o filme, sabe? Falou bastante do aspecto técnico e acabou. Cara, eu devo dizer aqui sobre o desenrolar. Eu acho que a única coisa que falta aqui eu falar que é importante é o desenrolar do filme e a mensagem que ele traz. Se tratando do desenrolar, eu gosto muito de como ele traz um vilão que continua do primeiro filme, mas ele junta dois fatores ali novos, entende? Ele junta dois fatores e mantém uma carga do que a gente já viu no primeiro filme. Então, não é um novo vilão que tem que ser apresentado com uma motivação. Não, como já foi apresentado e você já conhece, ele só continua a partir dessa pessoa que você já conhece. Então, o filme não precisa ficar trabalhando em algo que poderia perder tempo. Ele equilibra muito bem entre Pandora, o universo que a gente tá vendo, e esse vilão, e a motivação que ele tem, as coisas que ele tem que fazer até chegar no Jake Sully como um todo, sabe? Eu só acho que a motivação é um fator assim indagar, porque me pareceu muita infantilidade, sabe? É uma motivação que não é como do primeiro filme. Talvez tenha essa do primeiro filme, mas ela não tem tanta base, tanta importância quanto a motivação que o filme dá foco, entende? A motivação que o filme dá foco é uma coisa que você fala, caramba, cara, você não tem mais o que fazer da sua vida não, sabe? Então, é uma coisa que me incomodou, pelo menos assim. Eu gostaria realmente de ver, num terceiro filme, um outro vilão com uma outra motivação que seja algo novo realmente, que diferencie, que eu compre. Outro fator que eu adoro explica a duração, mas talvez incomode algumas pessoas que não foram conquistadas pelo primeiro filme, que é a exploração espetacular do universo de Pandora. E pra mim, funcionou perfeitamente, fluidamente. Eu ficaria muito tempo ali, simplesmente nadando com os personagens, conhecendo o novo povo que eles estão conhecendo, explorando assim como eles estão explorando. Toda a conexão com a parte aquática é simplesmente belíssima e eu tava me deliciando ali, gente, de verdade. Eu tava ali, tranquilamente, e eu acho que vai de pessoas. Eu fui com mais 4 pessoas no filme, e 2 saíram achando que realmente no meio do filme ali teve uma encheção de linguiça, né, teve uma barriga ali no meio, e outras 2 pessoas concordaram comigo e falaram que ficariam mais horas tranquilamente, simplesmente assistindo e observando tudo aquilo. Que é lindo, é lindo. Gente, literalmente o filme para, tá? Ele tem uma cena de ação aqui no meio, ele tem no começo, no primeiro ato, uma cena de ação no terceiro ato. E no meio não tem ação, é só o mar. E é belíssimo. E nessa vem a grande mensagem do filme, né? Que se no primeiro filme a gente teve toda aquela conexão com a mãe natureza por parte da terra, aqui a gente tem, de certa forma, a mãe aquática, né? A mãe da natureza no lado do mar. Então a gente tem muito a mensagem
e a beleza do mar, de como a gente acaba explorando muito mal as coisas do mar, acaba afetando muito os animais marinhos, e também como a gente não dá tanto valor pro mar, e até mesmo, e o que eu acho mais legal, que é a grande mensagem do filme, é o quanto nós, seres humanos, e seres como, né, pessoas mesmo, estamos conectados com o mar muito mais do que a gente pensa, sabe? Como a gente está conectado com a água, muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente dá valor, e que, sabe, tem muita importância pra nós. E o filme, cara, ele tem uma frase que ele repete, acho que pelo menos umas 3 vezes, e é uma frase muito linda que fala exatamente do quanto o mar, a gente, a água, tá tudo muito conectado, e cada um precisando um do outro. E sabe, como a gente tem que valorizar mais e cuidar mais. E eu acho que é realmente uma mensagem muito importante. É uma mensagem muito importante há muito tempo, mas cada vez mais a água e o mar está sendo afetado pelo ser humano, cada vez mais está enchendo de poluição. E isso é uma coisa que a gente aprende na escola há muito tempo, mas parece que a gente nunca dá valor, e isso uma hora vai acabar. E quando acabar, vai dar merda pra gente, entende? E eu acho que é uma mensagem que o filme traz muito bonita, mas não só isso, ele traz uma mensagem que eu acho que o torna muito mais comovente e emocionante, diferente do primeiro filme, porque o primeiro filme acaba trabalhando muito mais a natureza e a relação do Jake com a Neytiri, que é algo mais amoroso, é algo mais romântico. Aqui o filme já trabalha mais o fator de família, o fator de relação entre pais e filhos, e isso eu acho que conecta muito mais, que você se envolve muito mais, e pelo menos eu chorei, diferente do primeiro filme que eu fiquei comovido, mas não chorei, nesse filme você chora. Eu pelo menos chorei, quem tava ali comigo tudo se emocionou em algum momento, sabe? Porque é realmente muito bonito, eles trabalham muito bem a mensagem que eles querem passar, e eu acho que funciona bastante para a obra. Eu acho que, por mais que não tenha o melhor desenvolvimento do mundo, que o roteiro falhe em algumas brechas, que ele poderia ter desenvolvido melhor, que eu esperava desenvolver melhor, ele, pelo menos quando chega no final, o James Cameron, cara, ele é incrível. Ele sabe fazer drama, ele sabe trazer emoção, comoção. E aí quando chega no final do filme, você tá com as lágrimas nos olhos, você tá soltando água pelos seus olhos em ver um filme que foca exatamente no caminho para a água. Então sim, galera, na minha opinião, Avatar, O Caminho da Água é um dos melhores filmes deste ano. Ele pode ser sim falha de roteiro, ele pode não ser o melhor filme deste ano, mas ele é um dos melhores, ele é muito bem feito, ele claramente vai ter sua importância dentro do Oscar de 2023. Ele tem uma história que sim evolui e explora o que foi visto no primeiro filme. Logicamente é uma história básica, uma história que você já viu, mas é o que você já tinha visto no primeiro filme também. Então, se tratando de roteiro de história, ele só explora ainda mais. É tipo você vendo vários filmes de super-heróis, é tipo você ver Homem-Aranha 1, 2 e 3 do Tobey Maguire, ou Batman, Cavaleiro das Trevas e tudo mais, porque no segundo filme ele evolui, melhora algumas coisas e deixa algumas deixas pra uma continuação, sabe? Então é aquele mesmo universo, é aquela mesma coisa de derrotar um vilão e tudo mais, de salvar o que você ama, e ainda assim trazendo algumas mensagens muito bonitas, trazendo umas cenas maravilhosas, umas cenas memoráveis e por aí vai, sabe? Até algumas cenas de vingança. Cara, teve algumas partes ali que eu queria muito estar numa pré-estreia, porque era a cena pra gritar, pra aplaudir, e o público tava quietinho. Acabou o filme, teve um povinho que ficou aplaudindo, mas não chegou até mim, aí eu falei, eu não vou aplaudir, me desculpa, se chegasse, eu aplaudiria porque merece, mas como não chegou, aí eu fiquei na minha. Mas poxa, o filme realmente merecia, eu queria ter soltado mais o que eu estava sentindo, porque eu tive que me segurar dentro da sala. Se fosse aqui no Rex, filho, eu tava a loucura, entendeu? Mas foi realmente muito bom, foi muito divertido, eu gosto realmente como ele trabalha algumas coisas, como ele desenvolve algumas coisas, e eu acho que ele consegue equilibrar muito bem os novos personagens que traz. Eu tava com muito medo de ter um grande foco nos jovens, nos adolescentes, e a gente acabar achando eles chatos, não gostar deles e preferir ver os adultos, que são os do primeiro filme. Mas não, ele consegue muito bem equilibrar os pais, os filhos, você se interessando por cada personagem. Sabe, é tudo tão fluido que você não sente falta dos personagens do primeiro filme. Quando eles aparecem, você aceita, quando eles somem, você aceita também. Então eu acho que funciona bastante. E pra um cara que amou tanto o universo de Pandora, foi simplesmente perfeito retornar para lá. Então, galera, deixe nos comentários aí se você já assistiu Avatar, O Caminho da Água, o que você achou, o que você concordou e discordou dos pontos que eu abordei aqui. Eu quero muito saber a sua opinião, quero muito que você assista o filme caso você não tenha assistido. Caso você pense em não assistir, cara, é uma experiência do caramba. Procura a maior sala,
Pega aquele dinheirinho que você não quer gastar, mas gasta uma vez na sua vida, porque vai valer muito a pena. Vocês não têm noção do que eu tô falando, vai ser uma coisa... Logicamente pode ser que o James Cameron traga de novo o terceiro filme, aí você guarda o dinheiro pro terceiro filme, mas eu tô te falando que é um negócio absurdo, é uma experiência que você não vai ter em casa. Ver Avatar, assim como o primeiro filme, não é a mesma coisa vendo em casa. Então, cara, é um filme que o James Cameron prova o quanto o cinema ainda é importante, o quanto as coisas... do porquê as coisas ainda devem ser passadas no cinema, do porquê o cinema ainda é importante, e é isso que faz ele ser o diretor que ele é e ter o impacto que ele ainda tem. É por isso que eu tô aqui pra falar pra vocês verem esse filme e também falar aqui da minha opinião, que eu espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha magoado ninguém aqui, e que caso você tenha assistido o filme, eu quero que você comente o que você achou, e caso você não tenha visto, vá ver, e depois você comenta, porque é um filme que vale a pena você ver neste final de ano nos cinemas, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo review, no próximo vídeo deste humilde canal. Valeu, falou!